Olá, bem-vindos a mais um programa Venha a Nós o Teu Reino. É para mim um privilégio entrar na vossa casa e saudar-vos e saudar também um amigo que temos connosco hoje, e eu gostava de apresentar este meu amigo, o Pastor João. Olá, Pastor João. Olá, Ismael, tudo bem? Tudo. Obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar com todos vocês hoje aqui no estúdio para vermos a Palavra de Deus, estudarmos da Palavra de Deus, e para mim também é uma alegria saber que você está aí desse lado, até porque verdadeiramente é maravilhoso perceber que você hoje optou pelo melhor. Podia ter optado por estar a ver outro programa qualquer, ou por estar a fazer outra coisa qualquer, porque você tem livre-arbítrio, mas hoje optou por estar connosco, e isso para mim é uma maravilha, é uma honra saber que desse lado você está preparado para ouvir, entender e pôr em prática a Palavra de Deus. Amém. Então, seria um privilégio para nós, e eu sei que há muitas pessoas que vivem na zona de Lisboa, talvez algumas pessoas inclusive que não têm um lugar onde se congregar, que pudessem saber onde é que fica a igreja que dirige o pastor. Eu ia dizer apóstolo, estas coisas, sabes? Não sei porquê, João, mas ficava a mensagem. Do João, onde o Sim. João preside ou congrega. Quem preside é Deus, não é? Sim, claro. Eu sou o mordomo do ministério, o mordomo da igreja. Nós estamos em Portugal, no Distrito de Lisboa, Concelho de Odivelas, Freguesia da Pontinha, na Rua de Santo Eloy, número 53A. Naquela rua todos os santos são convertidos. É? Convertidos a Jesus, e todos deixam de estar na parede e passam a estar nas cadeiras e a louvar a Deus e a ouvir e a praticar a Palavra de Deus. Então, Rua de Santo Eloy, número 53A, na Pontinha, Odivelas, Lisboa, com cultos à sexta-feira às 21 horas e aos domingos às 10 horas. De 15 em 15 dias temos um culto especial de oração ao sábado às 18, e temos os grupos familiares em casa de irmãos às quartas-feiras às 21 horas. Se nos quiser contactar, tem duas formas: pelo site www.ministeriosjoaoviegas.org e pelo número de telefone, já sabe, se ligar fora de Portugal, mais 351 9667 11188. E também, se quiser entrar em contato com o Pastor João e não conseguiu apanhar o número ou copiar o número, telefone para o enlace e nós, Exatamente, sem problema nenhum, damos o contacto do Pastor João. Sim, estejam à vontade, seja por telefone, seja por e-mail, que eu também posso dizer, pastor@ministeriosjoaoviegas.org, ou pelo site, ou de outra forma qualquer. Ou pelo Facebook ou também. pelo Facebook, estamos lá, estamos no Twitter também, estamos em blogs, no Sapo e no Google, em vários sítios. Se calhar basta fazer uma busca no Google por Ministérios João Viegas, certamente nos vai encontrar, e será para nós um prazer receber vocês na nossa casa, na casa do Senhor, e juntos dentro da sala Jeová Shammah podermos chamar por Deus para a nossa vida. Amém. João, acabámos de ter uma maratona internacional do Enlace na Costa Rica. Acabou no sábado, hoje é terça-feira, e as pessoas neste tempo andam muito atribuladas, e principalmente em Portugal. Ainda há uns dias atrás ouvia um ministro a dizer que Portugal não é a Grécia, e toda a gente preocupada mas nós sabemos que isso está na palavra, é tudo normal. Mas o que é que tu dirias àqueles cristãos que hoje nos estão a ver e que ainda estão preocupados se têm em casa, não têm em casa, porque há muitos que possivelmente estão a ver complicada a situação e dizem assim, bem, eu amanhã se calhar vou perder a minha casa, ou vou perder o meu carro. Há muitas pessoas nesse estado, e não são só não crentes, também são crentes, não é? Porque a gente às vezes pensa que só os não crentes é que passam pelos problemas. Não, todos passamos. Todos passamos, não é? A Bíblia, eu gosto muito e estou a gostar mesmo que Deus nos esteja a conduzir para este ponto, porque é preciso explicar uma coisa muito importante dentro do meio evangélico, e não só, dentro do meio cristão. Que as pessoas por vezes pensam assim, porque eu sou filho de Deus, eu não tenho que passar por problemas. Não. Todos nós passamos por problemas, porque a Palavra de Deus diz que muitas serão as aflições do justo,
Deus não diz que muitas serão as aflições do injusto ou do ímpio. Diz aflições do justo. Porém, o versículo bíblico, a promessa não termina aí, porque diz: mas de todas o Senhor o livrará. Não é? Em algumas versões diz: o Senhor o livrará de todas. É igual. Como da mesma forma Pedro diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. E eu quero pegar neste versículo bíblico e quero transpor para esta conversa, porque de facto o problema do cristão é, às vezes, só queremos ouvir o Evangelho cor-de-rosa. E o Evangelho cor-de-rosa, que há um amado irmão no Facebook que lhe chama o Pink Gospel, e está certo, está certíssimo, porque parece que é ser uma coisa muito nice, muito fixe e tal, e não sei o quê, mas depois esquecemos da dureza do discurso de Jesus, ao ponto dos discípulos dizerem: dura este discurso, quem é que poderá sobreviver a estas palavras, ou de sobreviver a isto que Jesus nos está a dizer, e nós que somos próximos dele, e ele que é próximo de nós. Então, nós vamos passar por problemas, não estou, pastor, não falo negativo, eu estou a falar a verdade, eu não estou a falar negativo. Todos nós vamos passar por problemas, mas temos uma certeza, é que em todas as coisas Deus nos vai libertar e nos vai livrar e nos vai ajudar. E o problema dos dias de hoje é que, e em especial para os evangélicos, em especial para os cristãos, é que nós não estamos preparados para estes tempos. Andamos há 2000 anos, 2000 e alguns anos, a ouvir falar da segunda vinda de Jesus. Andamos há 2000 e não sei quantos anos a ouvir falar que Jesus está às portas e que Jesus vem buscar a igreja, Jesus vem buscar a noiva, Jesus vem buscar o seu povo, mas nós parece que saltamos aquelas páginas do Apocalipse e de Mateus que nos falam destes tempos finais que iam ser duros e difíceis, e vamos só para a parte final em que lá em cima vamos ter a Nova Jerusalém, que vai ser uma bênção, que vai ser maravilhosa, as ruas são feitas de ouro. Feitas de ouro, não há mais noite, não há mais morte, não há mais tristeza. Está bem, mas e até chegarmos lá? Jesus preparou-nos na sua palavra que estes tempos iam ser tempos de trevas, tempos difíceis, tempos de problemas, mas a palavra de Deus tem a solução para nós. A palavra de Deus é mesmo viva e ela não falha. E Deus deixou-nos o recado. O testamento que Ele nos deixou é precisamente para isso, para nos dar a esperança, para nos mostrar que nós não temos que viver como este mundo sem esperança nenhuma. E eu estou-me a lembrar de um versículo muito básico, Daniel capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Quem é Miguel? É o arcanjo Miguel, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Ora, que maior tempo de angústia é este? É este o tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, ou seja, agora, livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Isto dá-me a mim uma grande esperança. Isto dá-me a mim uma grande paz, e é essa paz que nós temos que transmitir. Mas primeiro temos que ensinar a verdade, temos que ensinar que os problemas vão surgir. É verdade, há pessoas que nos estão a ver ou que nos estão a ouvir e que neste momento estão a dizer: pois é muito bonito o que o pastor está a dizer, mas eu vou perder a minha casa, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder isto, eu vou perder aquilo. É verdade. Mas se o vamos perder, aqui entra uma nova parábola de Jesus. Quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Se nós perdermos alguma coisa da nossa vida, é porque de alguma forma Deus quer nos dar uma melhor. Em primeiro lugar, de alguma forma, permitimos que essas coisas tomassem o lugar de Deus. Sim. E Deus quer nos mostrar que Ele é maior que tudo isso. O que é que Deus quis ensinar ao povo de Israel no deserto? A confiar nele, a depender dele, a fazer de Deus verdadeiramente o seu Deus. E é isso que eu vejo, Ismael, que eu vejo infelizmente no mundo inteiro, e aqui já não falo só do povo cristão. É que muitas pessoas ainda não entenderam que Deus é a nossa fonte,
Deus quer nos dar todas as coisas, mas Ele não quer que essas coisas ocupem o lugar dele. Ele é ciumento. Ele não partilha a glória dele com ninguém. E se de alguma forma você está em risco de perder algumas regalias ou algumas coisas da sua vida financeira, é porque você permitiu que elas tomassem o lugar de Deus. Por outro lado, se nós soubermos vencer durante esse deserto, durante esse período de seca, durante esse momento de crise, durante esse momento de angústia e tristeza, aí é tal e qual como o pastor Ismael estava a dizer, nessa altura Deus vai nos dar melhor. Porque Ele diz, se nós formos fiéis no pouco, Ele vai nos colocar no mundo. E aí é que está o problema, é que por vezes nós nem no pouco somos fiéis. Por isso Deus pôs no meu coração que em 2012 é o ano do quebrantamento. Temos que nos quebrantar, temos que nos arrepender, temos que mudar e temos que nos aproximar dele. Sabe, João, durante muitos anos foi falado, havia um determinado grupo no meio cristão que era apólogo da prosperidade pura e crua, do meio financeiro, era só finanças, e havia a outra que era totalmente contra. Eu não estou nem contra um nem contra o outro. Os dois têm razão, mas nenhum tem razão. A palavra de Deus ensina-nos em Josué 1, capítulo 1, em vários versículos, para nós não nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita. Não temos que andar nem no 8, nem no 80. Temos que andar no meio, que é onde está a palavra de Deus. Eu não sou contra a teologia da prosperidade, como é assim hoje conhecida. Eu sou contra os abusos, os excessos e os enganos. Como também não sou contra a teologia da prosperidade, ou seja, não estou do outro lado. Mas porque também há ali exageros, há ali muita coisa que não é bíblica. E nós temos que saber viver a prosperidade que Deus nos deu. Dizia Paulo, sei viver no muito e sei viver no pouco. Sei ter muito e sei ter pouco. Aquilo que eu acho que houve durante muitos anos é que Deus deu uma oportunidade de nós como igreja sermos abençoadores e dentro da prosperidade pudéssemos abençoar outros. Isso mesmo. E infelizmente muitas ditas igrejas que falavam sobre a prosperidade e que entendiam as finanças de Deus e que entendiam a prosperidade de Deus, souberam aproveitar de forma errada a prosperidade que Deus dava. E hoje eu creio que estamos neste momento porque nós somos culpados, né? Porque falámos muito de prosperidade, mas a prosperidade era para abençoar-nos a nós próprios, era para termos bons carros, ter boas casas, e esquecemos-nos que o povo passava necessidades, esquecemos-nos que a primeiro lugar, o primeiro objetivo da igreja era falar de Jesus e não era encher o nosso bolso. Isso mesmo. E hoje chegamos a um momento em que nós estamos a ver, parece que a teoria da prosperidade ficou abalada, mas o diabo, por outro lado, está a tentar que está abalado. E porquê que está abalado, Ismael? Porque o propósito real da ideia da prosperidade que Deus tem para nós não é de bênção própria, mas é também de bênção dos outros, é de bênção do Evangelho. E em primeiro lugar, bênção dos outros. Exato. E aqui entra a palavra de Deus outra vez. E eu vou falar aqui do que está escrito em Ezequiel, capítulo 16, versículo 46 em diante. Muitas das pessoas pensam que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da imoralidade sexual, o que não é correto. Havia muita imoralidade sexual. Deus nunca deixa nenhum ministério ou algum pastor ou algum ministro de Deus cair por causa de pecado físico. É sempre por pecado espiritual. Mas eles depois são apanhados a fazer isto e a fazer aquilo e a roubar e com amantes e não sei o quê. Pois, mas isso já é a fase final, é porque eles não quiseram resolver a parte espiritual. E o fruto por si mesmo se mostra. E pensam que Sodoma e Gomorra, isto só para explicar o que é que vamos ler, foi destruída pela imoralidade sexual. Não, também lá havia, e a Bíblia fala, é o primeiro grande caso de imoralidade sexual e até contra a homossexualidade. Mas o ponto principal está aqui. O versículo 46 diz assim: e a tua irmã maior, isto é
a profecia de Deus contra as abominações de Jerusalém. Ora, nós somos o Jerusalém espiritual, somos o Israel espiritual, portanto isto é para nós. A tua irmã maior é Samaria, ela e as suas filhas, a qual habita à tua esquerda, e a tua irmã menor que habita à tua mão direita, que é Sodoma e as suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como se isso muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma tua irmã, ela e as suas filhas, como fizeste tu e as tuas filhas. E eis que esta foi a maldade de Sodoma tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Para quem não sabe, ociosidade é preguiça. Teve ela e as suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. O que é que isto quer dizer? Que muitos de nós hoje estamos a sofrer, e eu estou a falar não só, volto a dizer, não só para o mundo evangélico, mas também para aqueles que nos estão a ouvir pela primeira vez. Muitos de nós estamos a sofrer hoje na nossa vida, seja na área financeira, seja no casamento, seja na família, seja na igreja, no emprego, em todas as áreas da nossa vida estamos a sofrer precisamente por isto que estivemos a ler agora. Fomos soberbos, ou somos ainda hoje soberbos. Nunca demos valor à fartura de pão. Quantas pessoas não vemos a desperdiçar comida, a desperdiçar dinheiro, a desperdiçar bens essenciais? Comer mais que aquilo que deviam comer, por exemplo, e depois têm doenças. Comer demais, beber café demais, beber chá demais, fumar, etc. Nem vamos entrar por aí. Pois. Depois, ociosidade, a preguiça. A preguiça instalou-se nas pessoas hoje em dia. Vai fazer aquilo? Não. Eu vou depois. Não tenho tempo. Não é? Eu vou amanhã. Eu agora não posso. Eu estou muito ocupado. E quantos não telefonam para o emprego? Eu estou doente. E não estão. No dia a seguir foi até tarde na discoteca ou a passear ou isto ou aquilo e telefonam para o emprego a dizer que não vão trabalhar. E isto é errado. A preguiça, a ociosidade que tomou conta do povo. E porquê? E porquê que tomou conta das pessoas? Porque não têm Deus. É isto que acontece quando nós não temos Deus dentro da nossa vida. Mas eu vou à igreja. Mas por muito que eu entre numa igreja, isso não faz de mim um pastor, não faz de mim um cristão, não faz de mim um filho de Deus. Há uma coisa que conta um homem de Deus, há uns tempos atrás eu ouvi e diverti-me de rir, que ele diz: eu por entrar numa garagem não me transformo num carro. Exatamente. Um cristão por entrar numa igreja não se transforma em cristão ou filho de Deus, exatamente. Felizmente que por entrarmos numa garagem não nos transformamos num carro. Felizmente. Mas pelo outro lado também não acontece. E então, somos soberbos, temos fartura de pão e não damos valor. Somos ociosos, infelizmente é verdade, e no fim nunca estendemos a mão ao pobre e ao necessitado. E aqui entra mesmo a verdade. Quantas pessoas não vemos ao nosso lado na igreja a precisarem de ajuda? E você até pode dizer: pois, mas a culpa é do meu pastor que não dá. Pois, mas a culpa é sua que não dá. Você não precisa do seu pastor para ajudar o pobre. Você pode o fazer. É que temos sempre este mau hábito de pôr as culpas dos outros. Mas isto já vem desde Adão. Quando Deus perguntou a Adão: o que é que se passa contigo? A culpa foi ela. Foi ela que me deu. João, ela que me deu o fruto para comer. É que nós criamos um hábito muito feio. É feio. Que é... pensamos que a igreja é como é dizer, é o pastor que manda e nós todos temos que obedecer ao pastor. E a igreja não é isso. A igreja nós temos que obedecer a Deus e Deus está por cima de todos. Exato. O pastor é o mordomo sobre o dirigente a situação. É o dirigente da casa, é aquele que presta contas a Deus. Não é? Agora quando a igreja é assim, não cada um de nós tem que prestar contas a Deus, não é ao pastor. Mas exatamente, mas vamos ainda um bocadinho mais longe, Ismael, dentro daquilo que é a visão da igreja, não é? Na realidade é que a igreja não são quatro paredes, a igreja é o povo.
Sim. Portanto, quando alguém estende a mão ao pobre e ao necessitado, não é só por ele que está a fazer, porque aí entra a soberba. Aí entra a soberba. Não, eu é que dou muitas ofertas aos pobres, eu é que ajudei aquela irmã. Não, a frase certa é: Deus usou-se de mim para que a igreja abençoasse esta irmã. Deus usou-se de mim para que eu ajudasse o pobre e o necessitado. Assim é que devemos de ver. Como há pessoas, às vezes, que ouves em relação, por exemplo, à salvação, há muitas pessoas que às vezes dizem: fui eu que encaminhei aquela pessoa para que ela recebesse Jesus. Eu não fiz nada, eu só lhe dei a palavra. Exato. Quem fez o crescimento foi o Espírito Santo. É mesmo. Nós, com as salvações e os novos convertidos que o Senhor nos dá, é precisamente dessa situação. Nós temos que entender que nós damos a semente, e a semente, a palavra diz, a Bíblia diz que a semente germina por si própria. Ela nasce, cresce e dá fruto por si própria. Portanto, não tem nada a ver connosco. E quem é o lavrador? Não é o Pai? E quem é que são, quem é a vinha, os ramos e a videira? É Jesus e somos nós. E o Espírito Santo é o adubo. Eu continuo a dizer que o Senhor Santo e o Espírito é o adubo, que se manifesta depois no fruto. Mas lá está. Nós temos que aprender. Por isso, Ismael, Deus pôs isso no meu coração, que de facto 2012 é o ano do quebrantamento. Nós temos que mudar a nossa atitude, temos que mudar a nossa maneira de ser. E depois disto tudo feito, arrepender-nos, retirarmos a soberba, o falar vaidade, o estender do dedo, o apontar, o dizer isto ou aquilo, mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter, mudar a nossa atitude. O nosso vocabulário. E tão importante, mudar a nossa maneira de falar, mudar as palavras que proferimos, a semântica que queremos dizer. É que uma palavra pode ter várias perspectivas, pode ter várias interpretações. E quantas das vezes não dizemos certas palavras com segundas intenções? Estamos a manipular o poder das palavras, tudo com um propósito, onde 99% das vezes desse propósito não é de Deus. E eu diria uma coisa ainda, há bocado estávamos a falar em off uma coisa, muitas vezes até é positivo aquilo que nós queremos dizer, é uma boa intenção, Deus até se agrada da nossa intenção, mas como nós utilizamos subterfúgios, ou utilizamos uma tentativa de usurpação, ou de pôr a pessoa entre a espada e a parede. Manipulação. Quando nós manipulamos a situação com as nossas palavras, deixou de estar Deus naquela ação para estar o nosso homem, e Deus automaticamente sai de lá, porque, como tu disseste, a glória não vai ser dele, a glória vai ser do homem, e Deus sai automaticamente. E aí é que está, é que nós temos que deixar de ter palavras ocas a sair da nossa boca, temos que deixar de ser tão, desculpem a expressão, tão fúteis nestas coisas, tão mesquinhos nestas coisas. Se nós temos a coragem de levantar os nossos braços ao domingo para adorar a Deus, que nos outros dias da semana possamos levantar os braços em adoração a Deus, mas dando-lhe a Ele a glória de tudo o que nós fazemos. Uma pessoa tem que ter coragem de, no emprego, não achar que é o maior e dizer assim: não, eu consigo fazer porque Deus me ajuda, porque sem Deus eu não sou nada. Mas também não é dizer isto da garganta para fora, tipo, isto é só para inglês ver, olha, nem espanhol vê. É para limpar a água do capote, como se costuma dizer. Exatamente. Isto tudo dentro do tema que começámos. Os tempos em que estamos, a culpa não é de ninguém, porque a própria Bíblia diz que isto iria acontecer. Mas se está a acontecer na sua vida, você que é um filho de Deus, é porque você trouxe essa situação à sua vida. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, morte e a vida estão no poder da língua. E a Bíblia também diz em Provérbios que maldição sem causa não virá. Seja qual for a circunstância que está na sua vida, antes de você pôr as culpas em Deus, na família, no pastor, no patrão, no governo, analise a si próprio. E se você chega à conclusão que não tem defeitos nenhuns, não tem problema nenhum, chama a esposa, chama o marido: achas que eu tenho um problema? Achas que eu estou a fazer alguma coisa de errado? E se ela for uma boa esposa, um bom marido, ele vai dizer: olha, tu fazes isto, tu dizes aquilo, tu não sei o quê, e eu não sei se você está preparado para isto, mas isto é a melhor forma de quebrantar o nosso coração. O
ser humano não foi preparado para ser confrontado. Há bocadinho eu comecei a falar e não terminei, porque falaste num bom tema para desenvolver, um caminho para desenvolver, mas estamos habituados a pôr as culpas nos outros, estamos habituados a sacudir, como tu dizias, a água do capote, estamos habituados a tentar fugir. Isso até se revela nos empregos, não é? Em todo lado. Costuma-se dizer, aquele que sai, ou aquele que é despedido é sempre culpado de todas as situações que exato. E quando vai a uma entrevista, os outros que o despediram, meu Deus do céu, ui! Lá naquela empresa é tudo de monstro para cima, não é? E ele era o santinho, era o... Ui, perfeito, ele é que levava a empresa nas mãos. Isso tem que mudar em nós como cristãos, essa forma de falar. Temos de ser diferentes diante de Deus. E isto é uma forma de nós nos reaproximarmos de Deus, Ismael. Isto é uma forma de nós nos reaproximarmos da verdade da palavra de Deus. Quando nós nos quebrantamos, nós fazemos aquilo que Jesus fez no Getsemane. Ele, para poder levar o meu e o seu pecado, Ele, para poder levar a minha e a sua soberba, a minha e as suas manias, tudo, Ele teve que se despir dele próprio. Jesus estava tão quebrantado no jardim. Houve uma altura que Ele ainda tentou, para você ver como Ele é tão parecido connosco. Ele levantou a cabeça e disse: se puderes, Pai, passa de mim este cálice, tão difícil que estava a ser. Mas logo, e é aqui que entra o segredo para a sua vida, logo Ele disse: mas não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Todos nós temos os nossos momentos difíceis. Todos nós temos o nosso momento de soberba. Claro que Deus depois vem e corta, não é? Mas se puder, reaprenda, reeduque, transforme a sua vida na forma de lidar com as coisas. Não busque culpados. Analise sempre em primeiro lugar a sua vida e a sua casa. E o que não estiver bem, ponha em ordem de acordo com a palavra de Deus. E não fique à espera que sejam os outros a fazer as coisas. Não faça como o Adão, quando Deus o confrontou. O que é que tu fizeste, Adão? E ele disse: foi a mulher que tu me deste. Foi ela que me deu o fruto. E Deus perguntou a Eva: e tu, o que é que tu tens a dizer? Foi a serpente. Nenhum deles assumiu a sua própria culpa. Colocaram as culpas uns nos outros. Caim, quando matou a Abel, ele chegou a dizer a Deus: sou eu o guardador do meu irmão. Então nós temos que mudar a nossa atitude. Então a todos um grande abraço. Até à próxima. Tchau, tchau.